vamos recapitular o que nós vimos até agora. Nós vimos, para o primeiro desafio, na criação de abelha, nós vimos escolhas do terreno e as espécies de abelhas. Vimos como segundo desafio para a apicultura, nutrição e alimentação diferenciada. Como terceiro desafio foi a definição do meu produto. O que é que eu vou oferecer ao meu cliente? Né? Então, Paulo estava dando aqui algumas dicas, Paulo como apicultor, né? E meu companheiro, meu sócio, tem as dicas dele, né? Como um produtor, como um criador, e ele estava falando o que é que a gente deve fazer para a escolha dos nossos produtos. Como quarto desafio, Paulo, a revisão periódica das colmeias. Existe algum plano de ação? O que é que a gente deve fazer para essa revisão periódica das colmeias? Para alcançar uma maior produtividade de mel durante as grandes floradas, levando em consideração o sertão, o que devemos fazer, né? O que devemos levar em consideração? Não é isso, Hugo? Diga aí, Paulo. É uma coisa simples, deixar a família, quando a gente fala família, é uma colmeia específica, forte. É isso aí. Ela tem que estar muito forte para quando chegar naquela determinada florada, ela está apta a pegar, a coletar tudo que puder naquela região o máximo possível. O que a operária faz de melhor é coleta. Então, se a família estiver forte durante a dificuldade, ela vai estar forte na tua florada e a quantidade de mel vai ser muito boa. Como quinto desafio, a mamangava e a polinização do maracujá. E aí, gente, eu me lembro que Lucas, quando eu coloquei lá uma caixinha de pergunta, Lucas tinha uma dúvida a respeito disso. Eu não sei se Lucas está na nossa live ainda, mas o quinto desafio é a mamangava ou mamangá, como muita gente chama, e a polinização do maracujá. Que particularidade existe nisso aí, nessa polinização? Esse besouro, que é uma abelha gigante, às vezes você se assusta com ele, tão feio, dá carreira em um bocado de gente, e até eu corro se vier para cima de mim, e você não vai estar com a indumentária esperando que um besouro desse vá correr atrás de você. Gilson quer mel aí, ó. Daqui a pouco. Mas esse inseto, essa abelha, que ela tem comunidade sim, elas vivem até 15 em comunidade, em unidade, abelhas. 15 indivíduos. E vivem para coleta de mel, sim. A vida delas é como uma abelha, é uma casa normal, sendo que elas vivem em tronco de árvores, elas vivem em ocos de árvores, de galhos, são muito importantes até na vida, na própria existência do maracujá. Se elas deixarem de existir, vai deixar de existir o maracujá. Gente, ó, isso é muito sério. Vocês prestem atenção nisso que Paulo está dizendo. Então, quer dizer, se a mamangava, que é o nome científico da mamangava para nós que somos profissionais das ciências agrárias, é Bombus pratorum. É isso mesmo, Bombus pratorum, que é a mamangava. Se ela deixar de existir, e o que é que acontece, Paulo? O maracujá deixa de existir. Acabou, então. Não existe a polinização do maracujá se não for por causa da mamangava, por causa do mamangá, certo? Então, veja a importância do zootecnista para esse assunto, para essa particularidade, ok? Por isso que eu digo que é uma profissão linda, maravilhosa, que a gente tem que ter muito orgulho, sim, na nossa profissão e gratidão por a gente poder contribuir com a pecuária, com a agricultura brasileira, né? E dar tanto suporte aos produtores, aos criadores brasileiros, ok? Continuando, caso não tenha esse inseto, essa abelha solitária
no teu local você vai ter que ter uma luva, que elas são luva de dedos, para em cada florzinha do teu maracujá você ir lá e manualmente polinizar ele, fazer de um por um para ter o teu maracujá. Então, é aconselhável no plantio de maracujá você ter troncos de algumas árvores determinadas, macios, entre a plantação, para esse besouro ele morar junto com o maracujá mesmo. Às vezes a gente tem, eu vou tocar fogo naquela casa de inseto ali que está me atrapalhando, é exatamente o que vai te ajudar na vida útil da tua plantação. Tem algumas outras abelhas também, e continuando esse assunto de ajuda com a agricultura, a aripuá, a aripuá mesmo, aquela que engancha no cabelo, a pretinha, que não serve nada. Cuidado com o mel dela, nunca consumam ele, porque é rico em bactérias, ela faz aquela casinha dela com fezes de animais. É até uma pergunta de Gilson, Paulo, entrando nisso que você está falando, Gilson pergunta para a gente, não podemos, então, consumir qualquer mel que encontramos em árvores nas matas? Não, exatamente isso. A aripuá, que é mais específica, existem outras espécies também que fazem isso, que usam as fezes de animais, não é só de gado e de humano que elas usam, mas qualquer tipo de fezes. É um método que a Thais até falou, como é que elas se defendem? Esse tipo de abelha se defende assim, matando o indivíduo que foi buscar o mel dela. Nunca mais ele vai lá porque vai ter fortes dores e ao óbito mesmo. Elas fazem o mel rico em bactérias, a cera, a própria casa em si, ela é montada em fezes. Então, essa abelha específica é montada isso. Não serve para consumir nada e nem para criar, né? Serve, aí é que tá. A aripuá, restritamente, ela serve para a polinização da melancia, olha aí, do melão e de algumas outras dessa mesma linha de espécie de flora. Então, só para a gente divulgar a pergunta de Thaís. O ferrão é o método de defesa das abelhas, certo? Ok. Em relação às abelhas sem ferrão, como funciona seu modo de defesa? Né? É o que... As abelhas sem ferrão, elas usam de alguns artifícios como a camuflagem. Isso. Elas camuflam a sua casa como fossem espinhos. Se você prestar atenção na frente das casas, normalmente na entrada mesmo, parece um espinho, espinhoso para alguns tipos de animais. Quando vem aqui dali se afasta, claro. Ninguém quer levar uma venta no espinho. Ou buscam árvores que sejam ocas, ou até elas mesmo isocam, mas que os animais também não consigam chegar por causa da distância que eles têm que percorrer. Até o próprio tamanduá, ele não consegue colocar a língua por causa da distância e da altura que elas procuram para fazer o ninho. E a polinização artificial do maracujá não funciona? Funciona sim. Boa pergunta. Você, ao invés de deixar alguém trabalhando para você de graça, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que fazer. Porque, na verdade, Thaís, o que é interessante na criação de abelha é exatamente elas fazerem o trabalho por você, né? Você emprega todas as técnicas, certo? As técnicas que você aprende a fazer e leva essas técnicas para um criador, né, para uma empresa, mas elas vão fazer o trabalho delas, ok? E quando você passa a utilizar de métodos artificiais, então você não está usando aquela capacidade do animal. Você vai ter que disponibilizar do seu tempo, que seria empregado em outra atividade, para fazer algo artificial que aquele animal ele já te oferece, entendeu? Então, antes da gente utilizar uma forma artificial, vamos entender a importância da mamangava, né? E a preservação dessa espécie, ok? Hugo, ele perguntou aqui, qual é o desafio da apicultura em nosso país? Eu posso até tomar a frente de Paulo aqui, se ele me permitir.
Todos esses 5, Hugo, são desafios, né, que um zootecnista, um produtor, um criador, ele vai enfrentar, que é lidar com a alimentação e com a nutrição, né, tendo em vista que a gente já viu que não é a mesma coisa uma nutrição e uma alimentação. A escolha do terreno, que é o primeiro ponto, antes até da nutrição. Então, não é todo o terreno que a gente vai poder criar abelha, então é um desafio, tá? O terceiro ponto é o que eu vou escolher, que abelha eu vou trabalhar, o que é que eu vou oferecer. Eu posso trabalhar com a apis? É fácil trabalhar com a apis? Eu vou precisar investir em uma indumentária, que é toda aquela indumentária que a gente pode ver mais para frente durante essa nossa semana da apicultura, que eu tenho o macacão, eu tenho aquela tela, eu tenho toda aquela vestimenta, né, que vai me proteger. Eu tenho o fumegador. Para que serve o fumegador? Então, assim, a escolha do meu produto é muito importante. É um desafio para um apicultor. O que é que eu vou fazer? Eu quero criar abelha, mas eu vou criar qualquer uma abelha, tá? A revisão das minhas colmeias eu vou fazer. Eu vou contratar um técnico para fazer. Eu tenho pessoas suficientes para fazer isso. Então, é um outro desafio. E entender que, para polinizar o maracujá, eu só tenho uma especificamente, que é a mamangava. Então, tudo isso que a gente falou aqui, Hugo, são desafios que enfrentamos para a criação de abelha, ok? Já existe diagnóstico sobre o problema de mortandade de abelhas no Brasil? Você tem um conhecimento a respeito, Paulo? Existe sim pesquisas e desde 1995 foi feito alguns levantamentos e um dos principais foram os agrotóxicos, que são de grande impacto, principalmente para as abelhas nativas, tá? Que são as sem ferrão, porque elas são as mais vulneráveis por causa do equilíbrio da natureza. Hoje diminuiu um pouco por causa do IBAMA em cima, quanto a esses produtos, ao uso dos produtos, mas ainda continua assim essa mortalidade. E existem pesquisas, sendo que com o advento da internet é um pouco difícil essa coleta, mas existe pesquisa, se você for nas bibliotecas internas desses órgãos, vai ter lá disponível para vocês. Mamangava é um tipo de abelha na qual consumimos o mel? Gilson, a mangangava, ela coloca pouco mel, exatamente só para o próprio consumo. Ela, como é grande, ela consome uma grande quantidade de pão com mel, com pólen, então é tudo quase para ela e para as poucas crias que ela tem. Ela não é consumível por causa disso, mas e até a quantidade de mel é tão pouca que não vale a pena para um criatório, para ter uma cria em casa, para você tirar esse mel. É até malvadeza, porque o mel é quase para as crias, para o próprio sustento. Uhum. Ok, Gilson, foi respondido. Na verdade, ela produz sim, mas esse mel, como o Paulo falou, é para o sustento, né, daquela criação, certo? Não para o nosso consumo, mas ela, como nós vimos, tem uma grande importância na agricultura, que é a polinização do nosso maracujá, tá bom? É até interessante esse grande sustento. Vocês podem até pesquisar, alguns eu acredito já viram, tem um nome específico que é feito um vidro. Você tenta fazer um sistema único ali, funcionando tudo dentro daquele vidro, que é a natureza agindo ali. Então é um equilíbrio que, se você tirar qualquer item ou colocar a mais, vai ter um desequilíbrio, vai ter morte de algum ente, alguma coisa que vai acontecer ali que desequilibra muito. Para que serve as cercas vivas? Vocês já ouviram falar que na criação de abelhas, na apicultura, existem as cercas vivas? Quem já ouviu falar? Sinaliza aí para mim. Hugo, Camille, Gilson, quem mais que está comigo aqui?
Olha lá, Kelly Nunes, seja bem-vinda. Meu Deus, que satisfação, que prazer. Alessandro, Kelly, Hugo, Thaís, Michel, deixa eu ver, Lucas. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu estou colocando aqui sobre cerca viva. Vocês já ouviram falar sobre cerca viva? Perguntei aqui a Paulo. Para que servem as cercas vivas? Me diga aí, Paulo. A cerca viva simplesmente é um mato plantado no chão, mas num determinado local, determinada posição que vai ajudar no teu apiário. Por exemplo, você tem você cuida de um apiário com a abelha apis, depende do tipo dela, da família dela, do que ela for, mas ela vai ter ferrão. Isso vai ajudar a você diferenciar um pouco daquele local, o que você não quer que ela ouça, o que é uma barreira, é um EPI, é um bloqueio para um determinado local. Uma outra coisa ela vai te ajudar no enxameamento. Caso aconteça da tua abelha se autodividisse, a tua colmeia, a tua família, aquela família específica, estiver muito grande e você não deu tempo ali de fazer a divisão tecnicamente. Ela vai se dividir e vai buscar o melhor lugar. A probabilidade dela ir para a cerca viva, ela vai procurar um lugar que se adapte melhor, que esteja mais protegido. Então, a cerca viva, como é muito verde e é uma altura boa, excelente e tem uma certa sombra, a probabilidade muito grande dela ir para essa cerca viva e você, como vai ter uma expertise, ir buscá-la por ali mesmo. Ok, Thaís, eu estou vendo aqui que Thaís e Gilson ainda não tinham ouvido falar sobre a cerca viva. A cerca viva é exatamente o que Paulo falou, são feitas com as próprias plantas, né, para a proteção daquele local, para manter, vamos dizer assim, aqueles animais ali dentro de uma mesma área, para que a gente não perca aqueles animais, certo? Aquela criação. Da cerca viva, um exemplo. Antigamente, ainda tem casas assim, o pessoal, ao invés de colocar um muro nas casas, colocavam flores, plantas ao redor que eram altas e que animais pequenos ou de médio porte não passariam. Isso é uma cerca viva. Hoje a gente pode ter uma outra metodologia que, ao invés de simplesmente matos comuns, você pode colocar plantas que tenham floras que sejam degustáveis pelas próprias abelhas, e aí você vai ter um lucro duplo. Vai ter a ida e a proteção vida. E vai ter o consumo pelas abelhas. Como a tecnologia pode ajudar na proteção das abelhas? A gente já falou de uma tecnologia aqui, né, que é uma tecnologia mais simples, que não é tão custosa assim, que é a proteção através das cercas vivas. Você, como produtor, Paulo, você conhece mais alguma tecnologia na proteção das abelhas? Existem, no entanto, você tem que ter muito cuidado com essas novas tecnologias, principalmente com a de som, que é a emissão de sons, que elas, ao invés de melhorar, estão estressando a colmeia, não vai, tem um baixo índice de vida quanto a isso, principalmente com a abelha rainha. Você pode usar uma tecnologia mecânica mesmo, que é tecnologia, mas sim, não é digital, que é cercamento, cerca de tela ao redor do teu apiário. Isso o quê? Vai evitar o quê? Animais que são da nossa fauna corriqueira, que é o papamel, ou alguns tipos de cobra que só vêm rasteiras, o próprio homem, que é o principal, que não é o dono, mas que ele também vai chegar. Uhum. Isso evita, é uma tecnologia boa. O tipo de colmeia, na verdade, o que você usar para construir as casas, isso vai melhorar sim a incidência, a vida útil do teu apiário, a melhoria com óleos, que é os feromônios, também vai ajudar.
quem conhece tem um pouco um afinamento com química, vai ter esse uso aí dos feromônios. Isso tudo natural, tá? Não é nada tirado de animal, mas é usado sim tecnologicamente. Tem algumas iscas para captura de colmeias químicas. Na verdade, eu não uso muito porque não é natural. Eu gosto mais de coisas naturais. Exato. Você também pode usar para a própria construção do teu apiário em si, tecnologias como a vestimenta, isso voltado para apes, tá? É mais tecnológico, você tem que investir mais, como eu tinha falado antes, ao invés da sem ferrão, que é uma coisa mais bruta, Tranquila, mais né? tranquila. De se criar. Isso. É bruto porque você não precisa de nada só da tua casa lá. Você pode, tecnologicamente falando, em medidas, porque tudo tem medida, tudo tem... Como um ser humano, ele não consegue viver num quadrado de 50 por 50. Ele não vai dormir em pé. A mesma coisa, uma abelha, ela tem as medidas para cada tipo de abelha. Vamos dizer, uma Urussum, 25 por 25, uma Jadaíra, como é o nome da abelha, Simone? Jandaíra, que é mais no sul, ela é 21 por 21. A mosquito é bem pequenininha, ela tem o que? 10 por 10, você faz uma casinha para ela linda, mas isso é uma tecnologia, isso não é de agora, mas também é tecnológico sim, porque alguém tem que usar a cabeça, não é um tronco. Você pode cuidar das abelhas dentro do tronco, sim, um tronco oco, mas vamos dizer, o teu trabalho vai ser muito maior de ter simplesmente uma casa preparada e você só vai tocar quando for tirar o teu mel na parte da melífera, de contato com a tua rainha, vai ser pincelado, e isso é uma tecnologia sim. Muito cuidado com a fumegação. Se você for usar um fumegador elétrico, não aconselho. Quando a gente pensa, atrapalhando você, Paulo, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa logo numa coisa grandiosa, né? Fora da nossa percepção. Mas você pode ver, Hugo e todo mundo que está na nossa live, que são coisas simples, mas que são coisas que precisam do nosso cuidado, da nossa atenção, para investir naquela criação. Eu não tenho nada de tão mirabolante numa criação de abelha, mas são técnicas que eu preciso investir para que ela possa ser criada o melhor possível. Mas quando a gente pensa em tecnologia, até numa introdução de uma cerca de tela ou numa cerca viva, é uma tecnologia que eu estou implantando dentro do meu apiário. Existem estudos sobre a cerca viva em relação à diminuição do enxameamento. Existe sim, a gente até já falou nisso aqui, não é, Paulo? Que a cerca viva é um controle para o enxameamento. É um tipo de EPI não só para a própria abelha, que é uma proteção para ela, mas sim para os indivíduos externos, tá? Então, tem estudo, é só procurar, não sei se vai achar na internet. Acha sim, pedindo licença a você, a gente tem muitos PDFs, como vocês já sabem que a internet ela é uma fonte inesgotável de informações, mas eu, Simone, prefiro 1000 vezes procurar artigos que já foram testados, né? Porque artigos a gente sabe que foram estudos feitos, que deu certo e que não deu certo. Mas existem sim artigos sobre cercas vivas que vocês podem pesquisar quais os benefícios que trazem para a apicultura. Ok, gente? Ok, Thaís? Não só para a apicultura, né? Se você pegar a cerca viva para o gado mesmo, você tem qual é o tipo da alimentação que você tem quando poda. Que é muito usado no sul, essa cerca viva, para alimentação. Ao Sim. invés de ser só o pasto, eles podam fazem a poda. E é alimentação para o gado também. Sim. Não vai ser usado para a abelha, porque ela não vai comer mato, mas pode ser colocada a flora ali na cerca viva, juntamente com a própria arborização, que
mais difícil ter uma flora que tenha um caule grosso, que tenha uma flor degustável por abelhas, mas é fácil usar intermediar um vegetal mais forte e uma outra flora que vai se usar também desse vegetal. Ok, você está dizendo que a gente pode fazer uma alternância miscigenada. Certo, para que aquele animal ele tenha uma variação dos nutrientes. Exatamente. Ok, gente? Muito cuidado com as flores tóxicas, isso aí é muito importante. Deve haver variantes, mas em média, quanto tempo leva do início da colmeia até a coleta do mel? Lucas, vamos começar com a primeira variante. A tua colmeia ela é nova, a tua colmeia é jovem. Se isso for, você vai demorar uns 2 meses no mínimo para ter a primeira coleta. Após isso, você vai observar a postura da rainha e a implantação de mel na melgueira. E vai ser muito importante, eu estou falando da apis, tá? Que é mais direcionada à coleta de mel. Voltada para a sem ferrão, que é a Meliponine, esse nome eu sempre... Mas ela é um pouco mais demorada, porque ela é como fosse da terra, é mais lenta, né? Então, ao invés de 14 dias para a primeira coleta, você vai ter 2, 3 meses, tá? Okay. Mas é um mel mais apurado, mais refinado, com qualidade. Depende exatamente. Agora, se a tua família, ela já for forte, você de 14 em 14 dias, falando da apis, você vai ter que fazer essa manutenção, verificar se está tudo correto para a retirada desses favos, que tem uma técnica específica para isso, tá? Uma coisa muito importante que o Hugo está perguntando aí, e que eu já vou dar a resposta, Hugo. Hugo está perguntando, existe melhoramento genético de abelhas? Se sim, quais os desafios encontrados e quais os benefícios que trazem? Existe sim. A gente, inclusive, na semana retrasada, estávamos pesquisando sobre a abelha, né, para a gente implantar novas técnicas, novas tecnologias, e nós vimos que tem inseminação em abelhas, sim, e os benefícios, você pode ir direto na questão da agressividade, vamos dizer assim, né? Se eu tenho uma abelha que sem ferrão, o manejo é muito mais fácil, então por que eu não posso unir a grande produtividade da apis com a facilidade do manejo da Meliponine, tá? Então, os benefícios são muitos, mas esse primeiro já é de cara. Então, eu posso ter a produtividade com a facilidade no manejo. Então, o melhoramento genético para a abelha já vai visualizar isso. Eu vou ter espécies de abelha sem ferrão e espécies de abelha com ferrão que eu posso unir o que uma tem de bom e o que a outra tem de bom também, tá? Mas aí eu vou dizer a você que a gente vai conversar sobre esse assunto de melhoramento genético para a apicultura em uma outra live, porque é muito interessante, é uma coisa que a gente não imagina que exista, né? Mas posso te afirmar, Hugo, que existe sim. E, inclusive, foi uma matéria, se eu não me engano, eu não me lembro se foi da Embrapa, Paulo. Não. Eu não lembro, não vou te dizer de onde foi, que realmente eu não estou lembrada, mas eles já fizeram estudos sobre isso e a gente está querendo entender como é, para a gente poder aplicar também essa técnica. Mas já é comprovado, já existe sim, melhoramento genético de abelha artificial, inseminação artificial para abelha, e com o intuito de a gente unir a produtividade com a facilidade de manejo. O bom da abelha é que você tem um rápido retorno desse melhoramento. Até para a própria apis, você tem a condição de fazer uma escolha de indivíduos que têm um pouco ferrão e grande produtividade e que adoeçam menos. Ok. Gente, para finalizar, eu só quero deixar aqui, fazer uma pergunta para Paulo, muito interessante, que a gente falou várias vezes aqui de fumegador.
Vocês já ouviram falar no fumegador? O que é o fumegador para vocês? Para quem já ouviu, do que se trata o fumegador? Tem uma pergunta aqui antes da gente ir para fumegador de Thaís, que ela perguntou: por falar em coisas naturais, o capim-cidreira é usado como alimento para abelhas? É Thaís, né? Thaís. Thaís, é sim. Ele é até usado, é uma das formas de feromônio para captura de abelhas, tá? Chá. Faz-se o chá dele, ou se tira tecnologicamente, como falou, por destilação e é aplicado na isca, na casa isca, para a coleta de novos enxames. É usado para deixá-las calmas também, Exatamente. né? Nas casas que já são habitadas como alimento. Mas aí não é um princípio, não se trata de uma nutrição principal, é só para deixá-las ali um pouco calmas naquela Ele é região. utilizado como uma prática de manejo. Exatamente. E não para servir como alimento principal, tá? Se você for usar ele, você vai ter que ter outro tipo de alimento porque ele é básico, não é tão completo. Para a minha pergunta, né, para Paulo, qual a função do fumegador? Fumegador. A palavra já diz que ele faz fumaça, né? Então, é fazer fumaça na colmeia. Eu chego lá, sem roupa, estou lá andando, vou pegar mel dentro da mata, vou trazer mel para casa porque eu quero vender. Meti fogo num bocado de folha, queimei pneu, até pneu o pessoal queima para fazer isso. Só tem um detalhe, as abelhas vão morrer tudo. É. Né? Morre tudinho, tirei o meu mel, fui embora, problema das abelhas. Mas matou as abelhas. Nunca mais vou ter abelha ali. Né? Agora, o fumegador, ele é um aparelho que é normalmente de metal, porque tem temperatura alta, e uma parte de couro para o pólen. É um pouco de ar dentro daquela área de metal e vai sair um pouco de fumaça. Então, tem uma fumaça específica. Quando a gente trata-se de fumegação, é para exatamente deixar elas um pouco calma. Por quê? Como é que deixa uma abelha, qualquer um indivíduo calmo, principalmente as abelhas? As abelhas se trata assim, ela guarda mel para alimentação e pega mel caso aconteça alguma coisa e vai levar a rainha correndo para fora. Né? Ela pega a rainha, come o máximo de mel possível, come mesmo, engole mel mesmo. Todas as operárias começam desesperadamente a comer mel para voar junto com a rainha e procurar um lugar mais, vamos dizer, que elas consigam sobreviver de um fogo que esteja acontecendo. Fumaça, onde há fumaça, há fogo, né? Então, a gente usa a fumaça exatamente para, quando você coloca um pouco de fumaça, acontece de... É como se realmente elas se acalmassem, né? Elas procuram... ao invés de lhe atacar, elas vão consumir um pouco do mel, pensando que está havendo fogo. Mas como você, que é inteligente, que tem expertise, não vai colocar muita fumaça, então elas vão consumir pouco mel, mas vão ficar, aquelas abelhas que iriam lhe atacar, vão estar desprendidas para consumir mel enquanto você faz aquele manuseio da tirada de mel, ou até da verificação da rainha, da mudança dos colchetes, da estrutura da caixa, para o melhor manuseio em si daquela colmeia. O fumegador é usado para isso, a fumaça. Muito cuidado na quantidade de fumaça que você vai usar. Para que você vai usar? Eu quero abrir a colmeia. Então, coloca fumaça. Não coloque na entrada das colmeias, porque vai haver morte, vai haver perda de abelha. E o que é que vai acontecer? Você vai perder indivíduos. E por causa da temperatura do fumegador. Ou do tipo, independente do fumegador, da fumaça que você vai usar. O tipo de madeira também, ou de folha que você vai usar é muito importante. Porque tem folhas que tem cera,
Tem folhas que queimam a temperatura, você pode não perceber, mas chega muito mais alto que uma madeira queimando. Alguns tipos de folha sufocam. As abelhas também respiram, tá? Elas não têm nariz, mas respiram pela carcaça dela, né, Simone? É isso. Então, é isso aí. A fumaça é usada para isso. Vocês podem matar aquela criação, né? Que não vocês... por completo, mas matar uma grande quantidade. Uma grande população. E ao invés de você ter uma produção de mel boa, você não vai ter, quando você for tirar o mel, não vai ter a quantidade certa. Por quê? Todo mundo foi lá e comeu o melzinho pensando que estava havendo um incêndio naquela região. Uma proteção, na verdade, para aquele ambiente delas, não é isso? Exatamente. Eu espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. O assunto de apicultura é enorme. Se a gente for falar, vai ser... Acho que 5 lives não dá para a gente esclarecer, mas a gente fez um apanhado das coisas mais importantes na apicultura. Eu quero dizer a vocês que nenhum conhecimento é demais na vida da gente. Eu costumo dizer para os meus mentorandos, para as pessoas que me seguem, para as pessoas com quem eu trabalho, que cada vez que a gente tem um conhecimento, a gente está alimentando a nossa alma, nossa inteligência, nossa mente. E uma coisa melhor ainda, a gente consegue ter mais informações para passar para as pessoas que querem absorver esse conhecimento. Então, zootecnistas que estão ingressando na faculdade, técnicos agropecuários, técnicos em aquicultura, que querem fazer zootecnia, não deixem de estudar, não deixem de adquirir conhecimentos que, unidos com a prática, fazem um bom profissional. Estou no meu WhatsApp com a primeira semana da produção, que é zootecnista diferenciado. O grupo está lá bombando, com muita interação, e a gente pode entender dentro desse grupo que um zootecnista hoje, ele não é só aquele profissional que vai cuidar de bicho. Ele é um profissional completo que entende de produção, de criação, de planejamento, de habilidades para tratar com o seu cliente, habilidades para tratar com o seu colega, respeita o seu colega, independente de ser zootecnista, veterinário, agrônomo, enfim. Eu quero dizer isso para vocês, que conhecimento, habilidades, empatias nunca são demais. Eu termino essa live com esse conselho para vocês. Paulo, você quer falar alguma coisa? Obrigado a todos. E se tiverem alguma pergunta, não façam a mim, façam a Simone. E qualquer coisa, estaremos às ordens. Então, gente, um beijo enorme para vocês. Uma ótima tarde. E a gente se encontra durante os nossos vídeos e as nossas semanas de produção. Beijo a todos e obrigada.